eu sou a professora Fátima Moura e hoje nós vamos aprender a diferença entre uma PA e uma PG. Vamos lá então? Então, vamos à rotina de hoje, que é identificar as diferenças entre a PA e a PG. Então, as progressões aritméticas são as tão conhecidas PA. E o que são as progressões aritméticas? É uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos são sempre os mesmos. E essa diferença entre esses dois termos é chamada de razão. Então, vamos ver um exemplo aqui para a gente poder compreender o que está escrito aqui. Então, primeiro exemplo, eu tenho essa sequência numérica, ela tem um padrão, né? E eu quero saber se essa minha sequência, ela segue um padrão dessa minha PA aqui. Bom, como que eu vou fazer isso então? Primeira coisa, eu tenho que saber quais são as posições de cada um dos termos aqui. Eu vou identificar. Então, eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo e o quinto termo dessa minha sequência aqui, tá? Então, esse azinho aqui representa a palavra termo. Esse índice 1 aqui, ele representa a posição de cada um desses meus elementos aqui dentro dessa minha sequência numérica. Então, posição 1, primeiro termo, posição 2, segundo termo, posição 3, terceiro termo, 4, quarto termo, 14, quinto termo, posição sexta, sexto termo. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Aqui fala que para ser uma PA, eu tenho a diferença entre dois termos consecutivos. Então, eu tenho o primeiro e o segundo termo aqui. Os dois são consecutivos, um vem depois do outro, tá? Isso que quer dizer consecutivos. Essa diferença vai me dar uma razão. Então, eu tenho que R é igual ao segundo termo menos o primeiro termo, tá? Então, vai ser sempre a próxima posição menos a anterior. A próxima posição menos a anterior aqui. Então, eu tenho que R é igual à segunda posição menos a primeira posição. Então, como que fica isso? Qual é o valor dessa minha segunda posição? O 5, tá? Menos o valor dessa minha primeira posição aqui. Qual é o valor dessa minha primeira posição? 2. Então, eu tenho 5 menos 2, isso vai ser igual a 3, tá? Bom, como que eu posso ter certeza se essa minha sequência ela é uma PA? Se eu fizer a mesma coisa para cada dois termos consecutivos e der esse mesmo resultado, ela vai ser uma PA. Então, se eu pegar aqui, ó, o próximo termo aqui, o terceiro termo, menos o seu anterior, que é o A2. Então, A3 menos A2. Eu vou ter 8 menos 5, e é claro que isso também vai me dar 3 aqui. Pego a próxima posição aí, o A4 menos o A3, tá? Então, o que vai me dar aí? 11 menos 8. E é claro também que isso tem a razão igual a 3. Se eu pegar a próxima posição aqui, o A5 menos a anterior, o A4. Então, eu vou ter o que aqui?
A5 menos A4, eu tenho, né, que o A5 é o 14, o A4 é o 11, 14 menos 11, também vai me dar a razão igual a 3, tá? E se eu pegar a última posição aqui, o A6 menos o seu anterior, que é o 14, eu também vou ter a razão igual a 3. Então, note aqui que a razão ela é igual para todas as diferenças de dois termos consecutivos. Quando acontece isso, eu falo que essa minha sequência ela é uma PA de razão 3. Tudo bem? Então, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa minha sequência 4, 4, 4, 4 e 4. Essa minha sequência, ela vai ser uma PA? Bom, como a gente viu aqui, para ser uma PA, a razão tem que ser igual em todas as diferenças de todos os termos aqui. Isso daqui eu vou ter uma mesma razão que nem o exemplo anterior? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, eu identifico cada um dos termos, né? O A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Lembrando que aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante, tá? Eu faço, então, primeiramente aqui, a segunda posição menos a anterior, que é o A1, A2 menos A1. 4 menos 4, 0. E se eu fizer isso para todas as posições, pego uma posição menos a anterior, a próxima posição menos a anterior, eu também vou ter o resultado aqui igual a 0. Então, se eu tenho todos os resultados aqui igual a 0, essa minha sequência também é uma progressão aritmética, uma PA. Tudo bem? Na próxima sequência aqui, então eu tenho agora o exemplo 3, essa sequência aqui, né? Faço a mesma coisa, identifico todas as posições dessa minha sequência, pego o segundo termo menos o primeiro termo, então 10 menos 15. Aí eu vou ter aqui A2 menos o A1, 10 menos 15, e a razão é menos 5, tá? E aí eu faço o mesmo processo igual eu fiz a todos, né? Sempre A3 menos o A2, né? Eu escolho um termo aqui e faço menos o seu anterior, pego o 0 menos o 5, menos 5, menos 0. Então, em todos aqui, eu vou ter o resultado menos 5. Bom, o que eu quero chamar a atenção é que nos exemplos anteriores, que nem aqui, ó, eu tinha todas as razões positivas. E o que acontecia com a minha sequência? Ela ia aumentando. Nesse terceiro caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho todas as razões negativas, ou seja, a minha razão ela é menos 5. E o que acontece com a minha sequência? Ela vai diminuindo, tá? Então, progressões aritméticas com razões positivas, eu tenho a sequência crescente. Progressões com razões igual a 0, ela é constante, a minha sequência, e quando for negativa, ela é decrescente. Tudo bem? Então, vamos aí dar a sequência agora para progressões geométricas, as PGs, tá?
E o que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica cuja o quociente ou razão, então eu quero chamar a atenção que quando eu falo de quociente, aqui ó, quociente e razão, dentro da matemática, isso é uma divisão, tá? É uma divisão entre dois termos consecutivos, são sempre iguais e chamado de razão, tá? Lá na progressão aritmética, a razão eu representava por R. Aqui na progressão geométrica, agora eu represento com Q de quociente, tudo bem? Então, vamos ver como que funciona isso. Bom, na PA eu subtraía, na PG eu tenho que fazer a divisão. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Bom, então eu identifico cada um dos termos dessa minha sequência, né? Então, eu vou ter aqui primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta posição, e eu tenho os valores, né, que são ocupados em cada uma dessas posições. E aí, agora, minha razão usando o que, né, eu vou ter segunda posição dividida pela primeira posição. O processo é o mesmo da PA. Eu pego um dos termos e vou comparar com o anterior. Só que na PA eu subtraía, na PG eu vou fazer a divisão agora. Então, fazendo essa continha aí, eu tenho que 4 dividido por 2, né? Porque o A2 aqui é o 4, o A1, 2. Fazendo essa divisão, eu tenho que a razão é igual a 2. Se eu pegar o próximo termo, o A3, dividir pelo A2, que é o seu termo anterior, eu tenho 8 dividido por 4, que vai me dar a razão igual a 2 aqui, tá? E assim eu vou achando a razão em relação a cada uma das posições e o seu termo anterior. Então, eu pego o A4 divido pelo A3, A4 divido pelo A3, 16 dividido por 8, igual a 2. O A5 dividido por A4, 32 dividido por 16, eu tenho a razão também igual a 2. E o A6 dividido por o A5, eu tenho 64 dividido por 32 e a razão também aqui me deu 2. Então, eu tenho todas as razões aqui, ó, iguais, né? Então, isso daqui vai ser uma PG, tá? Então, eu quero que vocês percebam o seguinte. Voltando lá, vamos voltar na primeira PA, aqui, ó, e aumentando de pouquinho, né? Ela não aumenta muito rápido os seus valores, tá? Então, se eu quiser saber se é uma PA ou uma PG, se ela estiver aumentando um pouquinho, eu tento fazer a diferença e se todos os resultados derem iguais, eu falo que isso é uma PA. Agora, na PG, se vocês observarem, ó, os valores vão aumentando muito rápido. Então, ele está sendo multiplicado. Então, para eu achar essa razão, eu faço a divisão entre dois termos consecutivos e se os resultados forem iguais, eu tenho que isso é uma PG. Tudo bem? Então, vamos para o segundo exemplo, tá? Eu tenho essa sequência, notem que os valores aqui vão diminuindo, tá? Porque o sinal é negativo, tá? E aí, como que eu vou achar a razão dessa minha PG aqui, tá? O processo é o mesmo, identifico todos os elementos aqui, né? Todas as posições dessa minha sequência.
E aí eu faço, né, também a divisão entre dois termos consecutivos. Então, eu tenho o A2 dividido pelo A1, o A3 dividido por A2, o A4 dividido por A3 e o A5 dividido por A4. Todos aqui, ó. E aí, substituindo, né, cada um desses termos com seus valores correspondentes, né, A2 aqui, ó, menos 3, A1, A1 aqui, ó, menos 1, então, menos 3 dividido por menos 1, a razão vai dar 3, tá? Aqui vocês não podem esquecer da regrinha de sinais, gente. Aqui é uma divisão entre dois números negativos. Então, eu tenho a regrinha de sinais. Menos com menos vai dar mais. E aí, eu tenho o mesmo caso para todos aqui, tá? E fazendo as divisões, eu tenho todas as razões igual a 3, tá? Tudo bem? Vamos para o próximo aqui agora, o exemplo 3, tá? Identifico de novo todos, né? Identifico todos os elementos aqui da minha sequência, o A1, A2, A3, A4, A5. Faço a divisão, né? Faço a divisão do segundo termo pelo primeiro, do terceiro com o segundo, do quarto com o terceiro, do quinto com o quarto. Tá aqui, ó. Tá? Fazendo a divisão entre dois termos consecutivos. E aí eu tenho aqui A2 valendo menos 6, A1 valendo 3, e, de novo, regrinha de sinais aqui, porque é divisão, gente, tá? Eu tenho um número negativo dividido por um número positivo. Menos com mais, menos aqui. 6 dividido por 3, eu tenho 2, tá? E aí, fazendo todos os outros aqui, eu também vou ter a razão 2, tá? Então, eu tenho uma PG de razão menos 2. E o quarto exemplo, eu tenho a minha sequência aqui constante, tá? Então, eu tenho 5, 5, 5, 5, 5. E se nós voltarmos lá na minha sequência de progressão aritmética, lembra que eu falei que quando ela é constante, ela é uma PA, porque na subtração ela vai ter sempre o mesmo resultado. Mas também na PG, quando ela for constante, ela também vai ter o mesmo resultado. Vamos ver? Então, aqui, ó, se eu fizer a divisão desse com esse, né, segundo termo dividido pelo primeiro, terceiro dividido pelo segundo, eu vou ter 5 dividido por 5 em todos os casos, e eu vou ter o meu resultado aqui constante, ou seja, o mesmo resultado, tá? Então, quando eu tenho uma sequência aqui numérica, tá, constante, ela pode tanto ser PA, se ela for PA, né, a razão aqui é 0, e ela pode ser uma PG de razão 1, tudo bem? E para finalizar, hoje, eu venho aqui com o exemplo 5 com fração, tá? Então, o que acontece nessa minha sequência aqui, ó? Notem que os valores do meu denominador que estão aumentando aqui, tá? Quando isso acontece, essa minha sequência ela está sendo multiplicada por uma fração. Então, vamos descobrir qual é essa fração.
identificamos todos os elementos aí, todas as posições, A1, A2, A3, A4. Na PG eu faço a divisão do segundo pelo primeiro. Então, no primeiro caso aqui, ó, é o mais fácil para eu descobrir a razão, né? Se eu pego 1/3, divido com 1, eu vou ter o meu próprio 1/3, tá? E aí, como que eu vou fazer a minha terceira posição aqui, ó, dividido pela segunda posição? Então, eu tenho o terceiro termo dividido pelo segundo, o meu terceiro termo é 1/9, o meu segundo termo é 1/3. Então, aqui eu chamo de novo a atenção para as propriedades de frações com divisões aqui, tá? E como que funciona isso? Então, se eu for aqui para baixo, vamos fazer aqui embaixo. Eu tenho essa situação aqui, ó. 1/9 dividido por 1/3. Isso vai dar 1/3, tá? Por quê? Dentro das frações, eu não realizo a divisão. O que eu faço? Eu mantenho a primeira fração, transformo essa minha divisão em multiplicação, inverto as posições da minha segunda fração. Então, o que é denominador passa a ser numerador e o que é numerador passa a ser denominador. Então, é só inverter a fração aqui. E aí eu faço a multiplicação. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 3, 3. 9 vezes 1, 9. Aí vocês vão falar, mas professora, deu 3/9. Então, outra regrinha aqui que nós temos em frações, tá? Eu tenho que reduzir essa minha fração. Então, como que eu reduzo? Eu divido os dois valores por um mesmo valor. Então, dividindo aqui os dois por 3, eu tenho 1/3. Tudo bem? Então, voltando para cá, isso vai acontecer em todos os outros casos, tá? Se eu pegar o quarto termo dividido pelo terceiro termo, 1/27 dividido por 1/9. Tá aqui. Como que eu vou fazer isso? Copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, vai ficar 9/27, vou reduzir a fração, chego no 1/3. E se eu continuar aqui, eu vou ter de novo 1/3, tá? Na divisão entre dois termos consecutivos. E finalizei esse meu último exemplo aqui. Então, a aula de hoje foi sobre PA e PG, lembrando que PA é uma sequência de números onde a diferença, tá? Notem aqui, ó, a diferença entre dois termos consecutivos são sempre os mesmos, tá? Então, essa diferença é chamada de razão e sempre tem o mesmo resultado. PG agora vai ser o quociente, ou seja, a divisão entre dois termos consecutivos, e essa razão, essa divisão, são sempre iguais e também é chamada de razão, só que representada por Q, tá? Não esqueçam disso. PA, a razão eu represento por R, e PG, a razão eu represento pela letrinha Q aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula. E aí, gostaram da aula de hoje?
Então, não esqueçam de se inscrever no meu canal aqui embaixo, no botão vermelho. Deixe seu like e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma aula. Beijo!